Bem-vindo de volta, minha companheira, meu companheiro de jornada rumo ao propósito. E hoje finalmente chegamos na última aula do nosso bloco que eu chamo de Caixa de Pandora. E hoje talvez seja o tema mais forte, mais pesado também. Porque de tudo aquilo que significa prejuízo, de tudo aquilo que significa hemorragia, perda de energia, desperdício de vida, de oportunidade, de tempo, de existência, a depressão é aquilo que mais encarna esse conjunto de coisas. Então, se você toma desde os primeiros aspectos, as primeiras coisas que nós vimos nesse bloco Caixa de Pandora, nós falamos de coisas que têm o potencial de te desviar, de te desperdiçar, de gastar sua vida, seu coração, de jogar você de rastos, incapaz, impotente, sem força, sem ânimo, sem inspiração, sem vontade de prosseguir rumo ao propósito. E quando nós não lidamos, não respondemos, não encaramos, não ativamos a nossa vontade, rompendo com a passividade, com o comodismo, com a apatia, com a resignação e não agimos, inevitavelmente, em algum momento da vida, as coisas mal resolvidas baterão à porta das suas emoções. O lixo acumulado baterá à porta da sua condição emocional. E o clímax disso, o desembocar, o desfecho mais terrível, mais desgraçado, mais problemático, mais perigoso para a sua vida e para o propósito na sua vida, para o seu potencial, é a depressão. Então, eu estou chamando aqui, eu estou criando aqui a tríade, né? Depressão, morbidez e suicídio. Por quê? Porque essas três coisas caminham junto. Por que depressão, morbidez e suicídio? A morbidez fala daquele estilo de vida que agora não liga para mais nada, que nem toma banho direito, nem lava a cabeça, nem penteia cabelo, nem muda de roupa, nem troca roupa íntima, come o que quiser, a hora que der, se não der também não come mais nada. Então a vida vai se envolvendo numa espiral descendente, negativo, cada vez mais dolorido, cada vez mais desesperador, cada vez mais terrível nessa direção que, em muitos casos, infelizmente, culmina no suicídio. E o que é o suicídio? Suicídio é o desfecho do desperdício maior. Alguém tão capaz, tão belo, tão inteligente, tão cheio de vida, tão cheio de futuro, tão cheio de ideias, tão cheio de sonhos, termina numa sepultura. Por quê? Porque ele não lidou dando as respostas certas para as questões cruciais da vida a seu tempo. Então, nós não podemos brincar com isso e às vezes o caso não é seu, mas é de gente próxima a você. Talvez o caso não é seu, mas é de alguém com quem você convive, algum amigo, alguém da família, alguém próximo. E essa epidemia de depressão se tornou uma das doenças mais comuns do século XXI. E especialmente ela tem se tornado explosiva entre adolescentes e, infelizmente, entre crianças também. Nós fomos surpreendidos um tempo atrás por uma notícia trágica. Um garotinho de 12 anos, de uma família conhecida da gente, de uma cidade importante do Brasil. O garotinho aparentemente normal, um pouco melancólico, um pouco tristonho, um pouco desconectado, mas ninguém percebeu nada e o menino de repente se mata. Ele pula do prédio e acaba com a própria vida. Aquilo lá chocou profundamente todo mundo. Porque até o que se sentia, o que se sabia, o que se presumia
é que o menino era normal, ou estava normal. Porque essa definição de normalidade é muito relativa. Normal o menino era, mas ele vivia numa dor existencial tão terrível que a dor do suicídio, a dor da possibilidade de acabar com a vida era menor do que a dor de viver e continuar vivendo, convivendo com todas as questões mal resolvidas dentro da existência. E esse é o ponto. O que é o suicídio? O suicídio é quando eu entendo que a dor de morrer é menor do que a dor de continuar vivendo dessa forma. E isso aqui é muito trágico. E eu quero te chamar então para ler comigo a definição aqui que eu preparei para você de depressão. É uma definição bem básica. Depressão ou transtorno depressivo é uma doença comum e séria que afeta negativamente como você se sente, como pensa e como age. É causada por desequilíbrio biofísico, ela pode ser causada por uma questão basicamente biológica, de desequilíbrio de certos minerais, de certos componentes que facilitam a troca elétrica entre os neurônios, ou por fatores externos. O que nós chamamos de fatores externos? Uma grande dor, uma grande surpresa, uma situação de tragédia violenta. Tudo isso pode desencadear a depressão. Então ela pode vir de causas biofísicas, naturais, orgânicas, fisiológicas, ou de causa externa, acontecimentos, experiências pelas quais você passou, e isso te joga então no precipício, no abismo escuro, solitário, cheio de dor, de desespero e de falta de soluções, que é o contexto da depressão. E é interessante, a depressão então vem acompanhada com uma tristeza absurda. A pessoa às vezes ri, a pessoa às vezes consegue controlar a interação com parentes e a pessoa ali responde, a pessoa levanta, a pessoa toma café da manhã, a pessoa almoça à mesa, a pessoa está ali, mas o mundo dela, ela criou uma capa dourada para grande desgraça e desespero que na verdade ela está experimentando internamente, interiormente. E as pessoas não veem, os pais não veem, os amigos não veem, às vezes até o próprio cônjuge não vê, até que acontece uma surpresa desastrosa. Então a depressão ela sempre vem acompanhada de uma profunda tristeza que não se resolve. Ela pode ter momentos piores ou momentos pouco melhores, mas a tristeza é uma condição permanente para quem está em depressão. Perda do interesse, nada mais desperta apetite. No relacionamento conjugal, sexo não interessa, passeio, atividades, viagens, uma nova fronteira de adquirir alguma coisa que vocês estavam planejando há muito tempo, nada mais desperta o interesse dessa pessoa. Tudo para ela perdeu o gosto, perdeu o sabor, a vida ficou cinza. Isso vem acompanhado também de uma tremenda falta de ânimo e de energia para as coisas mais básicas. E essas coisas mais básicas se referem, por exemplo, ao que eu escrevi aqui abaixo, trabalho e tarefas elementares. Havia uma moça que chegou a fazer parte, uma época, de um grupo, de uma comunidade de onde nós fazemos parte também, e essa jovem, uma jovenzinha de 22 anos, por aí, ela viveu essa experiência de uma depressão muito profunda. E no meio dessa depressão, ela parou de dormir, não dormia mais, ela parou de tomar banho, ela parou de se alimentar, ela parou de pentear o cabelo, ela parou de mudar de roupa. E um dia,
para o susto de todo mundo que conhecia aquela moça, inteligente, capaz, cheia de sonhos. Ela apareceu na rua nua, uma jovem de 22 anos, nua, maltrapilha, com o cabelo todo desgrelhado, suja, fétida. E por quê? Porque a depressão chegou no limite. Então, as tarefas mais básicas, a pessoa se vê incapacitada para realizá-las. Então, ajuda médica para a depressão, assim que você percebe, é urgente. Não espere, não dê tempo, não diga, eu vou resolver, eu vou tentar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Essas coisas paliativas de pessoas bem intencionadas não resolvem o problema básico. É preciso de um diagnóstico profissional no caso de depressão. Toma muito cuidado com esse negócio de panaceia, garrafada e chazinho. Chazinho não resolve depressão. Passeio e férias não resolvem depressão. É preciso, então, ser muito sério com isso. Então, por que é tão grave essa questão da depressão e por que nessa aula 8 nós trouxemos esse tema justamente agora? Porque isso incapacita o propósito. Vai comprometer o seu tempo, a sua energia, a sua disposição. Quem é que vai pensar em propósito quando a vida está desesperadora, quando há uma dor emocional absurda, quando há uma situação da qual a pessoa não vê possibilidade de saída, de mudança, de alterar o contexto e o alinhamento de condições? Então não vai haver propósito, coisa nenhuma, e nem dons e talentos e visões e anelos e possibilidades serem implementadas enquanto a pessoa está nessa condição depressiva. E aqui eu quero jogar a batata quente no seu colo. Se é o seu caso, ou se é o caso de você entrar e sair nesse contexto como uma gangorra, uma montanha-russa emocional, é preciso lidar com objetividade e com consistência para essa questão da depressão. E aqui vão alguns sintomas um pouco mais profundos. Quando nós falamos lá atrás de tristeza, é uma tristeza duradoura, é uma tristeza presente que não passa. Tem a ver com uma perda completa do interesse por qualquer coisa. Não há nada que levante o ânimo, que inspire, que desperte a vontade de viver em alguém que está deprimido. Alteração do apetite, ou para perda de peso, ou para ganho de peso. Então, há pessoas que na profunda depressão elas perdem 10, 20 quilos. E há pessoas que ganham 15, 20 quilos por conta da depressão. A outra consequência, problemas do sono, excesso de sono. A pessoa vai para o quarto, não sai do quarto escuro, dorme dia e noite, dia e noite, dia e noite. Ou então a pessoa tem dificuldade de dormir, não dorme de jeito nenhum e o sistema nervoso central vai ficando sobrecarregado porque você precisa do sono para repor as suas energias. É uma questão biológica, o sono é absolutamente necessário. Então, com a insônia, o desgaste, a falta de reposição dos hormônios vão se tornando cada vez mais agudas. Fadiga e falta de energia. A pessoa se sente cansada o tempo todo, indisposta o tempo todo, com falta de força para acordar, levantar da cama, enfrentar o dia, enfrentar a semana, enfrentar o trabalho, enfrentar os problemas, dar resposta para as circunstâncias. Isso é outra característica. Na sequência, uma extrema baixa autoestima. A pessoa se sente um lixo, a pessoa se sente um maltrapilho, a pessoa se sente profundamente culpada. E aqui há uma confusão mental nos pensamentos
que levam essa pessoa a não ter resposta do porquê muitas vezes ela se sente tão culpada, tão condenada, nesse buraco, nesse abismo de sentimento de culpa e de autocondenação. E por conta dessa confusão mental, há dificuldade para ser objetivo, para ser racional, para tomar decisões, para escolher. Por isso o suporte de pais, de cônjuge, de amigos, de líderes, de pessoas próximas àquela pessoa que está experimentando essa circunstância de depressão na vida. E na sequência, isso vem acompanhado com intenções suicidas e de automutilação. A automutilação tem a ver com se queimar com cigarro, de correr riscos de vida, por exemplo, usando drogas e indo para o limite ali da overdose, sexo desprotegido, enlouquecido, ensandecido, automutilação literal em que a pessoa se corta. Tudo isso, o que está sendo dito para a vida? Eu estou querendo morrer. Então, alguém que se mutila, alguém que se corta, alguém que tenta objetivamente suicidar, matar a si mesmo, tomando remédios, planejando o tempo todo, pensando nisso, essa pessoa está dizendo, em outras palavras, eu não quero mais viver, dar continuidade para a vida como ela está. E essas intenções suicidas, então, precisam ser muito seriamente consideradas. Nos Estados Unidos, isso é tão sério que se alguém diz para um médico que pensa em tirar a própria vida, na hora o médico, por responsabilidade, sob pena de ser processado, caso aconteça alguma coisa com aquele paciente, a pessoa já é internada. Se o paciente disser para o médico que ele tem pensado em se matar, é uma questão de diagnóstico rápido. A pessoa é internada até que haja um quadro mais claro sobre aquela situação. E na sequência, faz parte dos sintomas, como eu disse, o descuido da aparência e higiene. A pessoa está com a mesma roupa por dias, a pessoa não troca camiseta, não troca de roupa, não toma banho, não faz a barba, não corta a unha, não está nem aí para quem chega ou para quem não chega. Uma pessoa muito próxima da minha família, numa ocasião, e eu participei diretamente disso porque eu estava lá, estava vivendo uma profunda depressão. Essa pessoa era um homem, estava de cueca na sala e ficava de cueca o tempo todo na sala da casa, não interessa quem chegava, não interessa a visita chegando, pessoas desconhecidas batendo a porta, ficava ali deitado naquele sofá e não conversava com ninguém, só resmungava, dia e noite, 24 horas ligado na televisão, o lixo acumulava ao redor, resto de comida, prato e tudo ali, e a situação era horrível e dolorida para a família inteira. Muito, muito, muito triste. E desembocando então na nossa parte final da aula de hoje, quais então são as causas da depressão? Já falamos potencialmente, ou essa é uma possibilidade, fatores orgânicos. Isso só vai ser remediado com uma reposição química, alopática. Em outras palavras, tem que tomar remédio. E isso quem vai dosar, quem vai saber, vai ser o profissional de saúde. Outro fator que também desencadeia e causa depressão é eventos violentamente estressantes. Você perdeu seu pai, perdeu a sua mãe, você perdeu o cônjuge, perdeu um filho, situações traumáticas que envolvem autoestima, violência, todas essas coisas, eventos violentamente estressantes, eles têm o potencial para desencadear a resposta depressiva também. Uma solidão profunda e continuada. A pessoa solitária, ela vai se vendo sem motivo para viver.
E é interessante, na sequência, consumo de drogas e de álcool. Por que drogas e álcool? O efeito tanto da droga, das drogas, todas elas, quanto do álcool, é liberar o hormônio do prazer. E é interessante, nós já falamos isso, você busca o prazer e evita a dor. Todo ser humano é assim, todo ser vivo é assim. Evitamos a dor e buscamos o prazer e a satisfação. E é interessante, então, as drogas e o álcool, eles liberam uma quantidade enorme desses hormônios de prazer. Então, a sensação de bem-estar enquanto você está debaixo do efeito do álcool ou das drogas é exatamente esse. Mas quando passa o efeito, a falta daquelas conexões elétricas entre os neurônios produz então uma sensação ainda pior por causa da falta daqueles elementos. Então, drogas e álcool são desencadeadores de doenças psiquiátricas e também da depressão. Outra coisa, doença crônica, a pessoa tem problemas graves de saúde, aquilo vai drenando a energia, vai drenando o vigor, a disposição física, até que aquilo desemboca em uma depressão. Isso, de certa forma, é algo que tem a ver com esse fator orgânico também, doença crônica. Ferimentos físicos, por exemplo, um acidente em que a pessoa perde parte da massa encefálica, pancada na cabeça, a pessoa foi para um coma durante muito tempo prolongado. Tudo isso pode ser fator desencadeador de depressão. Parto acompanhado de estresse e desequilíbrio hormonal, com toda a pressão emocional que o parto, que o nascimento de um filho traz para algumas mulheres. Então, essa resposta depressiva também é algo relativamente comum para mulheres. Então, diante de tudo isso, o que é preciso dizer para esse desfecho dessa aula no contexto do nosso curso? Depressão tem muito a ver com incapacidade para o propósito ou com falta de propósito. Pessoas que não têm razão para viver, não têm projeto de vida, não têm expectativa de futuro, não têm sonhos, não têm anelos mais. Essa pessoa facilmente abaixa a guarda e não quer viver mais. Então, é fundamental você entender que ter uma razão existencial, ter um projeto de vida, ter um propósito para o qual você vive, uma causa que te causa paixão, que te desperta vontade de viver. Isso é antidepressivo. Então, nós temos então aqui as duas vias. Você conhecer o seu propósito vai te livrar de uma vida melancólica e sem sentido. Na outra vertente, alguém também com alinhamento de condições que o levam ou a levam a essa experiência de depressão vai se ver incapaz de cumprir e de levar adiante o seu propósito existencial, a sua razão de viver. Então, é hora de nós agirmos. Se você tem qualquer tipo de sintomas ou se essas coisas mexem com você, agora é hora de agir. Não empurra isso com a barriga, pelo amor de Deus. Haja. Jamais espere. Haja. Decida, se levante. Vá lá, fale, compartilhe, abra, peça socorro, grita. E nessa sequência, pessoas que falam em morrer devem ser levadas a sério urgentemente. Já! Nós não podemos esperar que as coisas piorem para tomar nenhum tipo de ação. Por quê? Eu conheço vários casos em que as pessoas disseram, não, a pessoa só está meio melancólica e perderam um ente querido. Por quê? Porque empurraram com a barriga. Pessoa que fala em morrer deve ser levada a sério. Vá averiguar, vá vasculhar mais profundamente aquela questão.
E eu quero desafiar você, eu quero inspirar você a encontrar o seu propósito. E encontrando o seu propósito, encontrar a paixão para viver, o desejo por viver, a razão para viver, por um lado. E a outra coisa, se por alguma razão todas aquelas questões que nós temos tratado nesse bloco Caixa de Pandora não foram decididos, não foram resolvidos, todos aqueles pontos sobre os quais nós temos tratado, você tem deixado ele de molho, ou tem colocado na prateleira, ou coisas que precisam ser resolvidas, concluídas, perdoadas, reencontradas, reconciliadas, ainda não foram, não espere. E nós estamos aqui para ajudar, para colocar ferramentas na sua mão, para conectar você com pessoas que podem te apoiar, pessoas próximas. Todas essas questões sobre as quais nós temos tratado, nenhuma delas se resolvem na solidão e no isolamento. Nós precisamos de outras pessoas. Por favor, é muito importante que você se conecte e abra e compartilhe e inclua pessoas e principalmente, especialmente, as pessoas que te amam. Eu quero te ver então na próxima aula. Nós vamos mudar de assunto, nós vamos falar sobre a resposta que nós vamos dar, o conhecimento de princípios a serem aplicados para lidar com todas essas questões sobre as quais nós temos falado nas nossas aulas. Eu quero te ver lá na próxima aula. Recebe o meu afetuoso abraço e nos vemos.